Quase todos os outros atores e atrizes de Hollywood fizeram cirurgia plástica em algum momento de suas vidas, mas isso não era tão comum na era de ouro de Hollywood. Ainda assim, muitos atores optaram por fazê-la, o que ajudou muitos em suas carreiras, mas deu totalmente errado para alguns. Aqui estão os 18 atores da velha Hollywood que passaram por cirurgias plásticas. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr foi a primeira atriz a admitir ter feito cirurgia plástica. Ela estabeleceu um precedente nos anos 1940, quando o assunto ainda era envolto em segredo. Seus procedimentos incluíram lifting facial, plásticas no nariz e aumento dos lábios, todos com o objetivo de manter sua beleza, que era um ativo crucial no mundo competitivo de Hollywood. Conhecida por sua beleza incomparável e presença na tela, Lamarr sentiu a imensa pressão para manter os rigorosos padrões de beleza da indústria à medida que envelhecia. Sua decisão de se submeter à cirurgia plástica não foi apenas por vaidade, mas também uma resposta ao ageísmo implacável da indústria e à obsessão com a juventude. Lamarr teria consultado os melhores cirurgiões da época, com técnicas pioneiras que mais tarde se tornaram comuns em Hollywood. Essas cirurgias eram consideradas experimentais naquela época, já que os procedimentos estéticos não eram tão avançados ou amplamente aceitos como são hoje. Apesar dos riscos envolvidos, a transformação de Lamarr permitiu que ela continuasse conseguindo papéis em filmes importantes e permanecesse uma atriz cobiçada. Muito procurada. Sua abertura sobre esses procedimentos, embora rara, ajudou a desmistificar a cirurgia plástica para as futuras gerações de atores e abriu caminho para que outros seguissem o exemplo. Também destacou o intenso escrutínio e a pressão colocados sobre as mulheres em Hollywood para manterem sua aparência, muitas vezes à custa de sua saúde e bem-estar. A coragem de Lamarr em admitir suas melhorias desafiou os tabus de seu tempo e consolidou seu legado como pioneira na beleza e ícone cultural. Marilyn Monroe. Muitos acham que Marilyn Monroe não era tão bonita como se diz. Ela era apenas mais uma garota naquela época até fazer cirurgia plástica para melhorar sua aparência e se transformar na estrela icônica que conhecemos hoje. A jornada de Marilyn em busca da perfeição da beleza começou nos anos 1940, quando ela ainda era Norma Jean Baker, uma modelo tentando se destacar em Hollywood. Executivos de estúdios a pressionaram para refinar sua aparência, o que a levou a se submeter a vários procedimentos cosméticos. Uma das mudanças mais significativas foi uma rinoplastia para afinar e remodelar seu nariz, dando-lhe um perfil mais suave e simétrico que era fotografado lindamente. Raios-X do crânio de Monroe indicaram que ela fez algum tipo de procedimento para alterar a cartilagem em torno da ponta do nariz. Adicionalmente, Monroe supostamente teve trabalho de cartilagem feito no queixo para dar mais equilíbrio ao rosto e uma linha do maxilar mais forte, considerada ideal para a época. Esses procedimentos sutis, mas impactantes, ajudaram-na a se destacar em uma indústria repleta de aspirantes a estrelas. Embora Marilyn nunca tenha falado publicamente sobre suas cirurgias plásticas, registros e raios-x descobertos décadas após sua morte confirmaram essas melhorias. Esses procedimentos, combinados com seu cabelo loiro platinado, maquiagem cuidadosamente estilizada e a famosa marca de beleza, criaram a imagem inesquecível de Marilyn Monroe. A transformação foi tão impressionante que é difícil imaginar que ela já foi ignorada em salas de audição. A jornada cosmética de Marilyn destaca não apenas os esforços que as estrelas de Hollywood faziam para alcançar a fama, mas também as pressões para se conformar a um ideal inatingível. Apesar das melhorias, seu charme natural e talento inegável tiveram um papel igualmente importante em torná-la um ícone atemporal. Marlene Dietrich. Os ossos do rosto que todo mundo deseja hoje foram introduzidos no mercado por Marlene Dietrich, mas ela não nasceu com eles. Segundo muitos, ela conseguiu esse visual com múltiplos procedimentos estéticos. Por exemplo, ela teve vários molares removidos cirurgicamente para alcançar aquelas bochechas marcantes que se tornaram sua marca registrada. Esta medida drástica foi tomada para aprofundar seu rosto, enfatizando sua estrutura óssea e criando o visual angular e dramático que a definiu. Dietrich também era conhecida por usar fita cirúrgica e outros truques não invasivos para puxar a pele, dando-lhe um lifting instantâneo durante aparições públicas e nos sets de filmagem. Ela supostamente teve a linha do cabelo ajustada também, usando eletrólise para aparar a ponta do viúvo e dar a ela um visual mais simétrico. Embora esses métodos possam parecer extremos hoje, eram considerados inovadores na época. Ela era meticulosa em manter sua imagem e usava iluminação estratégica, maquiagem e até postura para melhorar ainda mais sua aparência. Seus esforços cosméticos não se limitavam apenas à cirurgia. Ela tinha uma compreensão aguçada de como manipular sua aparência para criar um encanto cativante.
Também se dizia que Dietrich passou por uma rinoplastia sutil para refinar seu nariz, embora isso nunca tenha sido confirmado. A abordagem de Marlene Dietrich à beleza era tanto calculada quanto revolucionária, abrindo caminho para inúmeras estrelas seguirem o exemplo. Ela entendia que no mundo de Hollywood, a beleza era tanto uma arma quanto uma moeda, e usava-a de forma magistral, misturando precisão cirúrgica com carisma natural para criar um ícone atemporal. Rita Hayworth. Rita Hayworth era conhecida como o símbolo sexual de Hollywood na década de 1940. Mas você sabe o quanto ela teve que passar para conquistar esse título? Rita nem sempre parecia a ruiva icônica que lembramos. Sua transformação foi um esforço cuidadosamente planejado para alinhar sua aparência com os padrões de beleza de Hollywood, e isso exigiu mudanças drásticas. O cabelo natural de Rita era escuro e grosso, refletindo sua herança espanhola. Mas os executivos do estúdio insistiram em mudar sua aparência para se adequar ao ideal totalmente americano. Ela passou por uma dolorosa eletrólise para levantar a linha do cabelo, fazendo sua testa parecer maior e dando a ela uma aparência mais refinada. Esse processo envolveu destruir os folículos capilares e exigiu considerável tempo e esforço. Além do ajuste da linha do cabelo, Rita tingiu seu cabelo naturalmente escuro no tom vermelho intenso que se tornou sua marca registrada. Seu tom de pele também foi clareado com maquiagem e tratamentos de cuidados com a pele, já que a indústria na época favorecia peles claras. Essas mudanças não foram apenas superficiais, faziam parte de uma estratégia deliberada para redefinir sua identidade e ter um apelo mais amplo. Apesar do intenso desgaste físico e emocional, a transformação de Rita a catapultou para o estrelato. No entanto, também simbolizou os sacrifícios que muitas atrizes da época tiveram de suportar para se encaixar nos padrões rígidos de Hollywood. A jornada de Rita Hayworth para se tornar uma lenda do cinema é um testemunho tanto de sua resiliência quanto das pressões de uma indústria que muitas vezes exigia uma reinvenção completa. Carmen Miranda. Ao contrário de muitas estrelas clássicas de Hollywood que fizeram cirurgias plásticas para terem sucesso em Hollywood, e muito antes de serem famosas, Carmen fez as suas cirurgias depois de já ser bastante famosa. Ela nunca gostou da largura do seu nariz, então fez uma cirurgia para que ele parecesse mais fino. Teria sido bom se ela tivesse parado por aí, mas também decidiu fazer um lifting facial, o que basicamente a deixou com uma expressão de surpresa pelo resto da vida. Carmen Miranda sentiu uma pressão crescente para manter sua aparência jovem à medida que envelhecia. Sua rinoplastia foi planejada para refinar suas feições, mas os resultados alteraram sutilmente seu rosto, diminuindo um pouco do charme original que os fãs adoravam. O lifting facial, no entanto, teve um efeito mais dramático. Ele esticou excessivamente sua pele, deixando-a com uma expressão constantemente espantada que frequentemente era comentada nos anos posteriores. Esses procedimentos refletiam os padrões rígidos da época para celebridades femininas, especialmente aquelas tão icônicas quanto Carmen. Como artista que estava constantemente sob os holofotes, Miranda provavelmente se sentiu compelida a se conformar com a obsessão da indústria pela perfeição, mesmo em detrimento de sua beleza natural. Embora suas cirurgias possam não ter alcançado o efeito desejado, o carisma e o talento de Carmen continuaram a brilhar. No entanto, sua dependência de aprimoramentos cosméticos destaca as pressões enfrentadas pelas estrelas de Hollywood, particularmente as mulheres, para preservar uma imagem de beleza eterna. Carmen Miranda permanece um símbolo de glamour e energia, mas sua história também serve como um lembrete dos extremos aos quais as estrelas frequentemente iam na busca de um ideal que jamais poderia ser verdadeiramente alcançado. Joan Crawford. Depois de passar por cirurgia plástica em 1953, o ano de seu retorno à MGM, Joan Crawford notoriamente brincou: "O rosto e os seios são novos, só a bunda é a mesma." A decisão de Crawford de se submeter à cirurgia plástica surgiu à medida que ela enfrentava crescente pressão para permanecer relevante em uma indústria que valorizava a juventude acima de tudo. No início da década de 1950, seu estrelato havia começado a diminuir, e ela estava determinada a recuperar sua posição em Hollywood. Ela optou por fazer um lifting facial e aumento dos seios. Os procedimentos que ela escolheu faziam parte de um esforço maior para rejuvenescer sua imagem e atrair tanto o público quanto os executivos dos estúdios. As cirurgias foram eficazes em ajudá-la a conseguir papéis em seus anos posteriores, incluindo seu aclamado retorno com filmes como Johnny Guitar e O que Terá Acontecido a Baby Jane. O reconhecimento espirituoso de Crawford sobre suas melhorias também mostrou seu humor afiado e autoconsciência, tornando-a uma pioneira na conversa sobre cirurgia estética em Hollywood. No entanto, seu comentário também destaca as duras realidades da indústria do entretenimento, onde atrizes mais velhas muitas vezes se sentiam obrigadas a tomar medidas extremas para manter suas carreiras. Mary Pickford. Este é provavelmente o caso mais trágico de cirurgia plástica na velha Hollywood.
Mary era uma estrela de filmes mudos nos anos 20, e tudo estava indo bem para ela. No entanto, ela estava preocupada em ficar mais velha e ter rugas, então optou por um lifting facial muito cedo. Após o procedimento, ela não tinha rugas, mas também não conseguia sorrir ou expressar a maioria das emoções humanas. Seu rosto simplesmente não era mais tão flexível, o que, por fim, trouxe o fim de sua carreira como estrela de cinema. Mary Pickford, conhecida como a namoradinha da América, construiu sua carreira com seu rosto expressivo e a profundidade emocional que transmitia nos filmes mudos. Com o surgimento dos filmes falados e o passar dos anos, Mary enfrentou uma enorme pressão para manter seu charme juvenil. Cedendo às expectativas da época, ela procurou cirurgia para manter sua aparência icônica. Infelizmente, o lifting facial que prometia mantê-la jovem acabou trabalhando contra ela. A perda da flexibilidade facial dificultou para ela expressar emoções, uma habilidade crucial para uma atriz que prosperou na era do cinema mudo, onde cada nuance importava. Esta decisão cirúrgica não apenas alterou sua aparência, mas também comprometeu sua capacidade de se conectar com o público da mesma forma. Conforme sua carreira declinou, Mary tornou-se cada vez mais reclusa, afastando-se da vida pública e desaparecendo do destaque que outrora dominava. Sua história trágica reflete a natureza implacável dos padrões de beleza de Hollywood e o imenso preço que cobram das estrelas. Apesar dos desafios que enfrentou, o legado de Mary Pickford como pioneira do cinema e cofundadora da United Artists permanece como um testemunho duradouro de suas contribuições para a indústria. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor passou por múltiplas cirurgias plásticas durante sua carreira. Ela fez uma rinoplastia para remodelar o nariz e, mais tarde, um lifting facial para manter sua aparência jovem. Em sua autobiografia, Elizabeth Takes Off, ela mencionou sentir-se constrangida com o nariz, acreditando que era grande demais para o rosto. Ela disse: "Não foi grande coisa. Não era como é hoje, mas mudou minha aparência e marcou um ponto de virada." No livro Elizabeth de J. Randy Taraborelli, o autor afirma que, embora Elizabeth nunca tenha confirmado, aqueles próximos a ela insistiam que ela fez rinoplastia aos 20 anos. Taraborelli também declarou que a cirurgia foi realizada pelo mesmo médico que trabalhou em Natalie Wood e Marilyn Monroe. Executivos da MGM supostamente achavam que o nariz dela era ligeiramente grosso na base e pressionaram pela mudança. Além disso, Elizabeth usava uma técnica agora chamada dermaplaning, onde ela raspava o rosto para esfoliar a pele. Esse processo removia células mortas da pele e penugem, criando uma base mais lisa para a maquiagem e deixando sua tez mais brilhante e clara. Lana Turner. Nos seus 60 anos, Lana Turner supostamente entrou no consultório do Dr. Richard Ellenbogen, um conhecido cirurgião plástico, carregando uma foto dela mesma tirada quando tinha 27 anos. Ela entregou a foto ao médico e disse: "É assim que eu quero parecer." Este momento resumiu sua luta contínua com os padrões de beleza impossíveis de Hollywood e sua determinação em manter a imagem juvenil que a havia transformado em uma estrela. Lana havia se tornado um dos rostos mais glamurosos da era de ouro de Hollywood, conhecida por sua aparência deslumbrante e presença cativante na tela. Mas, à medida que envelhecia, ela começou a sentir a pressão de permanecer relevante em uma indústria que exigia a juventude eterna de suas protagonistas. Ao chegar aos seus 60 anos, os sinais de envelhecimento começaram a pesar muito em sua confiança, e ela decidiu que a cirurgia estética era a solução para preservar sua beleza icônica. O procedimento que ela escolheu foi um lifting facial, e foi feito para esticar a pele e apagar as rugas que a lembravam de que não era mais a jovem estrela de filmes como o destino bate à sua porta. Para Turner, não se tratava apenas de parecer mais jovem, mas de recuperar o rosto que a tinha tornado famosa. Ela queria se sentir como ela mesma novamente, a mulher por quem o mundo tinha se apaixonado. A cirurgia teve um impacto significativo na sua aparência e, por extensão, na sua autoestima. Lana uma vez disse que nunca quis sentir que o tempo havia lhe roubado a identidade. Sua decisão de se submeter à cirurgia foi profundamente pessoal, motivada pelo intenso escrutínio e julgamento que enfrentou por décadas em Hollywood. Enquanto alguns a admiravam por sua honestidade e resiliência, outros viam isso como um reflexo da natureza implacável da indústria. A jornada de Lana Turner com a cirurgia plástica é um lembrete comovente do quanto as estrelas muitas vezes fazem para manter seu lugar sob os holofotes. Sua história não é apenas sobre um lifting facial, mas sobre uma mulher lutando para manter a imagem que trabalhou tanto para criar.
É sobre envelhecer sob seus próprios termos e tentar equilibrar as expectativas de uma indústria cruel com seu próprio desejo de se sentir bonita e relevante. Bette Davis. Bette Davis foi uma das maiores de Hollywood, maiores estrelas, mas nem ela estava imune às pressões de parecer jovem em uma indústria que valorizava a beleza quase tanto quanto o talento. Sua jornada com a cirurgia plástica começou mais tarde em sua carreira, durante a década de 1950, quando os efeitos do envelhecimento começaram a impactar os tipos de papéis que lhe eram oferecidos. Bette era conhecida por suas performances intensas e traços marcantes. Mas, com o passar do tempo, as duras realidades da obsessão de Hollywood pela juventude começaram a alcançá-la. Ela decidiu fazer um lifting facial porque queria permanecer competitiva na indústria do cinema e continuar interpretando papéis principais. Esta não foi uma decisão fácil para ela, pois ela se orgulhava de seu talento natural, mas também entendia a importância de manter a aparência para manter sua carreira viva. Acredita-se que ela fez sua primeira cirurgia no início da década de 1950, por volta da época em que estava tentando se reinventar após o término de seu contrato com a Warner Bros. Por que ela fez isso? Bette queria permanecer relevante e garantir que não fosse relegada a papéis secundários ou de mães, como muitas vezes acontecia com atrizes mais velhas na época. Ela acreditava que merecia papéis que correspondessem à sua incrível habilidade de atuação, e uma aparência renovada era uma maneira de garanti-los. O procedimento ajudou a suavizar sua pele e deu-lhe uma aparência mais jovem, o que funcionou a seu favor por um tempo. No entanto, Bette nunca foi tímida ao discutir as pressões de manter sua aparência em Hollywood. Ela frequentemente comentava como as mulheres na indústria eram julgadas de maneira muito mais severa do que os homens, e ressentia-se com os padrões duplos. Apesar da cirurgia, Bette continuou a envelhecer naturalmente nos anos posteriores e não buscou procedimentos intermináveis, o que foi uma prova de sua confiança em seu talento em vez de sua aparência. Judy Garland. A jornada de Judy Garland com a cirurgia plástica é uma das histórias mais trágicas da era de ouro de Hollywood. Ela foi lançada sob os holofotes em uma idade muito jovem, e desde o início, os executivos do estúdio examinaram sua aparência implacavelmente. A MGM, o estúdio que a transformou em uma estrela, a rotulou como a garota comum, mas não como a protagonista glamurosa, por isso insistiram em medidas drásticas para refinar sua aparência. Nos primeiros dias de sua carreira na Metro-Goldwyn-Mayer, Judy Garland fez uma plástica no nariz e cirurgia no queixo, decisões moldadas pelos implacáveis padrões de beleza de Hollywood. Sua cirurgia no nariz, realizada no início da década de 1940 pelo Dr. Ottena, envolveu a colocação de pequenos discos em suas narinas para levantar a ponta de seu nariz, criando o visual icônico arrebitado que se tornou parte de seu charme reconhecível. Interessantemente, sua filha, Liza Minnelli, mais tarde compartilhou que Judy, com humor, chamava o procedimento de um pequeno reparo. Judy sentia que não tinha escolha. Ela era constantemente comparada às suas colegas, como Lana Turner e Ava Gardner, que se encaixavam nos rígidos padrões de beleza de Hollywood. Os executivos do estúdio pressionaram-na a se conformar, convencendo-a de que sua aparência natural não era suficiente para o sucesso. Não foi só cirurgia, no entanto. Judy foi submetida a dietas extremas e até recebeu pílulas para controlar seu peso, o que contribuiu para suas lutas ao longo da vida com o vício. Durante a produção de Meet Me em St. Louis, a maquiadora Dot Pondell assegurou a Garland que os discos não eram necessários e que ela era deslumbrante como era. Apesar de tais garantias, a pressão para manter sua imagem persistiu. No início da década de 1960, Garland optou por uma cirurgia no maxilar para corrigir um desalinhamento e alinhar os dentes. Segundo o biógrafo Gerald Clark, esse procedimento deu ao seu rosto contornos mais acentuados e um visual mais definido, realçando sua aparência madura aos 40 anos. As cirurgias de Judy tinham menos a ver com vaidade e mais com o cumprimento das rígidas expectativas da indústria cinematográfica. Essas escolhas refletem a intensa pressão que ela enfrentava para se conformar aos ideais de Hollywood, enquanto equilibrava seu talento extraordinário com as exigências da fama. Gloria Swanson. Gloria Swanson foi uma pioneira tanto na tela como nos bastidores. Ao fazer a transição do palco para a tela de cinema, Swanson reconheceu a importância de aperfeiçoar sua aparência para os closes implacáveis do filme. Para se preparar para esta nova era de Hollywood, ela fez uma rinoplastia, uma decisão ousada para uma atriz naquela época. Sua cirurgia no nariz foi sutil, mas eficaz, refinando seus traços para alinhar-se com os padrões cinematográficos de beleza do início do século XX. Swanson entendia que cada detalhe importava na era dos filmes mudos, onde expressões faciais e estética carregavam o peso da narrativa. A rinoplastia ajudou-a a alcançar uma aparência polida e simétrica que a câmera adorava,
diferenciando-a de suas colegas e garantindo que se destacasse em um mar de estrelas aspirantes. A decisão de Swanson de se submeter a este procedimento não foi apenas por vaidade. Foi uma jogada estratégica para garantir seu lugar no mundo do cinema em rápida evolução, onde as menores melhorias, imperfeições poderiam afetar a carreira de uma atriz. Sua visão e disposição para abraçar mudanças não apenas solidificaram seu status como uma lenda de Hollywood, mas também a tornaram um dos primeiros exemplos de como as estrelas usaram melhorias cosméticas para se adaptar às demandas da indústria. Rudolph Valentino. Não foram apenas as mulheres que recorreram à cirurgia para ter sucesso em Hollywood. Rudolph Valentino, a lendária estrela dos filmes mudos, também recorreu à cirurgia plástica para aumentar suas chances de se destacar. Mas sua cirurgia foi incomum, mesmo pelos padrões de hoje. Ele não escolheu um facelift ou uma rinoplastia. Em vez disso, Valentino foi para a mesa de cirurgia para remodelar suas orelhas. Sim, suas orelhas. Na época, a aparência marcante de Valentino e seu charme natural não eram suficientes para conseguir os papéis que ele queria. Diretores e agentes de elenco supostamente continuavam dizendo a ele que suas orelhas eram muito salientes e distraíam da sua aparência bonita. Determinado a entrar em Hollywood, ele decidiu corrigir o que muitos consideravam uma pequena falha. Após se submeter ao procedimento, que provavelmente foi doloroso e arriscado, dada a medicina dos anos 20, a aparência de Valentino mudou sutilmente. Os resultados foram imediatos. Com as orelhas agora menos proeminentes, ele de repente começou a conseguir mais papéis. Essa pequena mudança ajudou-o a passar de um ator em dificuldade para um dos maiores galãs da era do cinema mudo. A decisão de Valentino de alterar uma característica aparentemente insignificante mostra a pressão extrema que mesmo os atores homens enfrentavam para se conformar aos rígidos ideais de beleza de Hollywood. Também destaca até onde as estrelas estavam dispostas a ir para alcançar o sucesso. No caso de Valentino, a aposta valeu a pena, e ele se tornou um ícone duradouro, lembrado não por suas orelhas, mas por seu talento inegável e presença na tela. Dean Martin. Acontece que o rei do cool aparentemente não estava tão satisfeito com algumas de suas características. Na verdade, Dean Martin, o famoso ator, cantor e comediante, fez cirurgia plástica quando sua carreira começou a decolar. Ele fez uma rinoplastia para deixar seu nariz mais estreito. Como você pode ver, a cirurgia plástica foi um grande sucesso. O formato do nariz dele permaneceu praticamente o mesmo, mas não era mais tão largo. Durante a era de ouro de Hollywood, a aparência desempenhava um papel enorme em definir a trajetória de carreira de um ator. Dean sabia disso. Ele já era conhecido por sua voz suave e charme natural. Ele já estava ganhando popularidade, mas sentia que seu nariz largo o fazia parecer menos elegante na câmera. A rinoplastia refinou sutilmente sua aparência, proporcionando-lhes um perfil mais elegante e sofisticado sem alterar suas características distintivas. O procedimento ocorreu no início de sua jornada para o estrelato, em uma época em que ele estava fazendo a transição de artista de nightclub para protagonista em filmes e televisão. Ao melhorar sua aparência, Dean garantiu que poderia chamar a atenção não apenas com sua voz e carisma, mas também com sua presença em tela. Os resultados complementaram sua personalidade elegante, ajudando a solidificar sua imagem como o ícone descolado de Hollywood. A história de Dean Martin reflete como até mesmo as estrelas mais confiantes e charmosas enfrentavam pressões para se adequar aos padrões de beleza de Hollywood. Sua rinoplastia tornou-se um pequeno, mas importante passo em sua ascensão à fama, provando que até mesmo o rei do cool não estava imune ao apelo de um pequeno aprimoramento. Burt Lancaster. Burt começou sua carreira em Hollywood interpretando personagens de homens rudes, e suas características se ajustavam perfeitamente a esses papéis. Mas com o tempo, ele decidiu que queria interpretar personagens mais dramáticos, o que significava ter uma aparência muito mais glamurosa do que tinha. Então ele passou por várias cirurgias plásticas para alcançar aquele visual de galã. As pessoas costumavam brincar que, com o passar dos anos, ele mudou tanto que a única coisa que restava de seu antigo eu eram seus olhos. Burt Reynolds, outrora celebrado por seu charme masculino e robusto, ficou cada vez mais preocupado em manter sua imagem à medida que envelhecia. Sua transição de papéis rudes e resistentes para outros mais sofisticados e dramáticos fez com que ele sentisse a necessidade de refinar sua aparência. Ele supostamente fez vários procedimentos, incluindo lifting facial e injeções de botox, para suavizar rugas e firmar a pele, almejando aquele visual polido de Hollywood. As cirurgias deram-lhe uma aparência mais jovem e refinada, mas também alteraram seu charme natural, gerando críticas e piadas de fãs e da mídia. Sua transformação se tornou um assunto quente em Hollywood, com muitos lamentando a perda de suas características rústicas que o tinham feito uma estrela.
Apesar do escrutínio, Bert frequentemente ignorava os comentários com humor, admitindo que não estava totalmente satisfeito com os resultados dos procedimentos. Embora as cirurgias possam ter ajudado a prolongar sua carreira, elas também serviram como um aviso das medidas que as estrelas tomam para preservar seu lugar no centro das atenções. Bert continuou sendo uma lenda, não por sua aparência alterada, mas por seu talento inegável, carisma e a marca indelével que deixou em Hollywood. Clark Gable. O ator americano Clark Gable, o rei de Hollywood, era conhecido por sua aparência elegante e presença carismática na tela. Mas mesmo ele sentiu a necessidade de refinar sua aparência para se adequar aos exigentes padrões da indústria. Gable tinha orelhas salientes que frequentemente chamavam a atenção, mas nem sempre pelas razões que ele queria. No início de sua carreira, ele decidiu resolver essa característica, optando por um procedimento para ter suas orelhas presas para trás. Essa mudança sutil ajudou a dar a Gable uma aparência mais simétrica e refinada, aumentando seu apelo na tela. O procedimento foi considerado menor, mas seu impacto foi significativo, especialmente em uma era em que a perfeição física era fortemente enfatizada para protagonistas masculinos. O ajuste nas orelhas permitiu que o público focasse mais em seu olhar penetrante e no bigode icônico, firmando sua imagem como um galã romântico. A decisão de Gable reflete as pressões enfrentadas até mesmo por atores masculinos na era de ouro de Hollywood. Embora seu talento e carisma fossem inegáveis, esse pequeno aprimoramento contribuiu para a imagem atemporal que o tornou uma lenda. A jornada de Clark Gable serve como um lembrete de que mesmo as estrelas mais celebradas costumavam buscar maneiras de aperfeiçoar sua aparência na busca pelo estrelato. Frank Sinatra. Frank Sinatra, um dos músicos mais influentes do século XX, tomou a decisão de se submeter a um lifting facial e uma cirurgia de papada no início de sua carreira. Não era apenas por vaidade, no entanto. Sinatra estava profundamente ciente da importância de sua imagem em uma indústria que prosperava com aparências, e ele sabia que parecer impecável era tão crucial quanto soar bem. Disse que Sinatra decidiu fazer os procedimentos no final da década de 1940, quando sua carreira estava decolando. Ele já era uma sensação entre os fãs, mas queria manter uma aparência polida e jovem que correspondesse à sua voz suave e presença de palco. Na época, as estrelas de Hollywood estavam sob imensa pressão para parecerem perfeitas, e Sinatra não era a exceção. Ele queria garantir que sua estrela em ascensão fosse acompanhada por uma aparência impecável. As cirurgias foram sutis, mas fizeram uma diferença notável. O lifting facial apertou a pele do rosto, dando a ele uma aparência revigorada e enérgica, enquanto a cirurgia no queixo refinou a linha do maxilar, aprimorando a imagem bem definida, pela qual ele se tornou famoso. Esses procedimentos não só aumentaram sua confiança, mas também ajudaram a consolidar seu lugar como um ícone de estilo no mundo do entretenimento. A decisão de Sinatra de fazer cirurgia foi um movimento calculado. Ele compreendia que estar aos olhos do público significava que cada detalhe importava, desde seus ternos sob medida até a forma como se apresentava no palco. Embora as cirurgias possam parecer menores pelos padrões de hoje, elas foram inovadoras para a época e contribuíram para o carisma atemporal que fez de Sinatra uma lenda. Sinatra queria manter-se à frente em uma indústria que exigia perfeição. Como isso o afetou? Deu-lhe a vantagem necessária para permanecer no auge de sua carreira. Quando isso aconteceu? Bem no auge de sua ascensão à fama. E aonde isso o levou? Diretamente aos corações de milhões como um ícone duradouro da música, cinema e estilo. Sua decisão foi ousada e deu frutos de maneiras que definiram seu legado para gerações futuras. John Wayne. Até mesmo John Wayne, conhecido como o cowboy mais durão da América, passou por múltiplas cirurgias plásticas. Isso pode surpreender algumas pessoas porque Wayne era a personificação da masculinidade rústica. Mas nem ele estava imune às pressões do envelhecimento em Hollywood. Ele fez um levantamento de pescoço, um lifting facial e cirurgia nas pálpebras. Tudo com o objetivo de rejuvenescer sua aparência e mantê-lo pronto para a câmera. A razão pela qual ele escolheu fazer esses procedimentos era simples. Wayne era uma figura maior que a vida, cuja carreira dependia muito de sua presença marcante. À medida que envelhecia, ele começou a notar o impacto que os anos estavam tendo em seu rosto e pescoço, especialmente com o olhar implacável da câmera. As cirurgias foram sua maneira de preservar a imagem icônica que o público havia aprendido a amar. O lifting de pescoço apertou a pele solta em torno de sua mandíbula, restaurando o aspecto forte e quadrado do rosto. O facelift suavizou as linhas e rugas mais profundas, proporcionando uma aparência mais renovada e jovem. E a cirurgia nas pálpebras solucionou o problema da pele caída ao redor dos olhos, fazendo com que ele parecesse mais alerta e enérgico na tela. Ele provavelmente passou por esses procedimentos durante as últimas etapas de sua carreira,
quando as exigências para manter sua imagem icônica se tornaram mais difíceis de atender, naturalmente. A decisão de Wayne não foi apenas por vaidade. Foi sobre permanecer relevante em uma indústria que frequentemente valoriza a aparência tanto quanto o talento. Apesar das cirurgias, Wayne nunca perdeu seu charme rústico ou a autenticidade que o tornou uma lenda. Sua trajetória com a cirurgia plástica mostra que até as estrelas mais duronas às vezes sentiam a necessidade de se adaptar aos rigorosos padrões de Hollywood. Para Wayne, era apenas mais uma maneira de continuar a brilhar, tanto na tela quanto nos corações dos seus fãs.